Deus existe, por que existem tantas maldades ainda no planeta? Ora, caríssimo, diante desta pergunta, onde está Deus, não é? Onde está Deus? Deus está em todas as partes, não é? Deus está em todos os lados, Deus está em todas as dimensões, Deus, essa estruturação do pulsar frequencial, Deus não de uma forma singularizada, de uma forma individualizada, mas Deus de uma forma onisciente, onipresente, não é, caríssimos? Dentro desta forma que talvez a vaidade, o narcisismo de alguns seres que estão na experiência humana colocam ainda as culpas, não é? A culpa no oculto, a culpa em Deus, diante de alguns desastres e tantas outras questões que sejam julgadas como negativas, não é? Mas eu pergunto, por favor, onde está Deus? Sim, é um questionamento dos encarnados. E eu pergunto, onde estão os encarnados? Será que cada encarnado está no seu estado de presença, está no seu estado de plenitude, na sua consagração dos seus propósitos imediatos? Onde estão os encarnados responsáveis pelas suas escolhas, pelo seu determinismo da sua caminhada? Onde estão os encarnados diante dos entorpecimentos que cada vez mais vai se ampliando para os desvios de prestar atenção nos seus propósitos imediatos dentro da experiência encarnatória e vai se entorpecendo com tantas fagulhas que desviam a atenção para questões que definitivamente estão vazias de quaisquer tipos de propósitos. A matéria está estabelecida aqui, caríssimos, para que seja vivenciada junto com o ânimos do espírito. Vivenciar somente o ânimos da matéria e tudo aquilo que esteja relacionado com a materialidade, em vários instantes da caminhada, pode provocar grandes vazios, abismos grandes na estruturação da sua caminhada. Você tem tudo aquilo que a matéria talvez possibilite para você, mas onde está o seu ânimo, onde está a sua felicidade, onde está o seu empreendedorismo dentro da sua caminhada? Por qual razão, efetivamente, você se levantar todos os dias? Por qual razão você lutar pela sua existência? Por qual razão, efetivamente, você se conectar para com o outro? Porque definitivamente você se importar para o outro. Ora, caríssimo, somente fazendo uma associação com o espírito e assim evoluindo juntamente com as experiências do espírito, que você consegue prestar atenção em todos esses detalhes. Ora, por que se preocupar com a outra pessoa? Porque a outra pessoa é uma oportunidade sublime da sua ascensão. Porque o outro é definitivamente um reflexo, um grande espelho que faz você imediatamente observar quais são os pontos que você precisa de grandes melhorias, quais são os pontos de oportunidades para que você caminhe ainda melhor nessa seara de aprendizados. Sim, caríssimos. Então, a espiritualidade, ao colocar projetos sociais associados com projetos espirituais, está, em verdade, colocando oportunidades para que bafejos espirituais sejam transmitidos das mais diversas formas, incluindo a forma fraternal da existência, de associar-se com tantas e tantas pessoas que talvez em um momento imediato não teriam um contato para saber que Deus, esse Deus tão buscado, tão procurado, tão festejado, tão negligenciado, tão esquecido, não é? Que Deus está em todos os movimentos da estruturação humana. Deus está em todos os campos das escolhas. Deus está em todas as fagulhas da natureza integrada a todas as espécies, incluindo a do ser humano. Então, quanto mais vocês vão associando o espírito à matéria, mais a percepção de plenitude, a percepção de paz interior, a percepção de que a jornada sim vale muito a pena e o quanto de diferencial você pode fazer ao longo desta caminhada, não é, caríssimos? Ao longo da sua caminhada. Caso contrário, se existe apenas uma polaridade somente da matéria, se existe somente a polaridade somente do espírito, mas a fusão destes dois campos provocará esta ebulição para que, fundidos,
essas polaridades, vocês possam alcançar patamares ainda mais esclarecedores da sua jornada encarnatória e seguir dentro dessa jornada encarnatória com mais presença naquilo que se faz, percebendo que os seres humanos, essa estruturação humanoide, representa uma das pouquíssimas estruturas vivas dentro do planeta Terra que tem a única certeza da morte. Por exemplo, um cachorro, ele não sabe, ele não para pensar sobre a morte. Um gato, ele não para pensar sobre a morte. Ele nem sabe que isso pode fazer parte da jornada dele. Mas um ser humano, sim, concorda, caríssimo? Um ser humano, sim. Qual a única certeza que vocês têm, caríssimos? Que em algum momento da jornada encarnatória vocês cruzarão a linha da vida, indo para uma outra vida em um outro plano. E por que isso vocês não reforçam todos os dias? Porque a própria mente consciente de vocês, que é num quantitativo de percentual muito pequeno, ela, para proteger a cada ser, vai colocando vocês nas diretrizes. Como eu falo, na matéria, não é? No trabalho, nas relações de amizade, de familiares, não é, caríssimos? Para que vocês impulsionem a jornada diante dessas tarefas, assim, então, amplificadas das escolhas, mas vocês, sim, caríssimos, são seres em estruturação viva dentro do planeta, que vocês têm consciência de que esta fase da vida é uma verdade para todos os seres. Imagine se vocês não tivessem essa certeza, como estaria o planeta Terra? Como estaria o planeta Terra, não é, caríssimo? Será que os seres que se apropriam de orações, de buscas para serem pessoas melhores, será que estas pessoas buscariam ser pessoas melhores se soubessem que não morreriam? Não é, caríssimos? O quanto é importante, talvez, colocar este nivelamento no planeta Terra, dentro desta observância, e ao mesmo tempo, a espiritualidade traz um ato libertatório, diz, caríssimo, bom ânimo, acalme-se, é somente uma matéria que se desfaz, pois a vida, ela é contínua, a vida é infinita, concorda, caríssimo? Então, com isso, não é que vocês vão perder o medo da forma de como isto ocorrerá, pois acredito que seja objeto de muitas reflexões de vocês, não é, caríssimos? Mas ter a consciência de que, sim, quando chegar o meu ato, que você esteja em uma consciência mais madura, mais amadurecida, para compreender um campo de transição, um campo transitório nesta mudança de faixa vibratória. Isto é libertador,